Deixe-me apresentar-me. Roy é meu nome. Minha vida foi uma contínua tapeçaria de alegrias, vitórias e amor, e tudo isso graças a uma união encantadora com uma mulher belíssima. Como os fios do destino poderiam se desenrolar para tirar de mim tanta felicidade? Freya, minha amada esposa, veio a este mundo alguns anos mais nova que eu, mas irradiava juventude eterna, além do controle do tempo, e não parecia ter mais de 35 anos. Seu charme cativante e sua disposição encantadora superaram tudo que já conheci. Ela tinha uma capacidade incrível de encantar qualquer interlocutor, conseguindo formular com facilidade exatamente o que ele queria ouvir. Sempre pensei que a personalidade dela é um bem inestimável. Na sua presença a conversa fluía com facilidade e naturalidade e nunca faltaram diálogos interessantes. Vale ressaltar que ela ocupava o prestigiado cargo de chefe de contabilidade de um conhecido hospital do centro da cidade e possuía um impressionante diploma de contadora certificada. Lidar com quantias alucinantes de dinheiro era uma parte regular de seu trabalho, porque o volume anual de operações do hospital ultrapassava US$ 1 bilhão, e todas elas eram cuidadosamente administradas sob sua supervisão. Dada uma responsabilidade tão grande, muitas vezes ela tinha que trabalhar até tarde, e eu entendi e respeitei isso. Com o tempo, aceitei o fato de que trabalhar até tarde é apenas parte do trabalho dela e nunca senti necessidade de fazer perguntas a ela sobre isso. Desde o momento em que nos conhecemos na faculdade, eu sabia que ela era especial. Naquela época, ela estava apenas começando e eu estava fazendo vários cursos para tirar licença imobiliária. Ela me encantou instantaneamente, mas não mergulhei em seu passado, porque não tinha sentido para nosso relacionamento. Nosso conhecimento exclusivo durou quase um ano e, no final, resultou em um acontecimento significativo, um anel e um pedido de casamento sincero. Nosso casamento foi muito lindo e acompanhado de uma lua de mel inesquecível. Após retornar da lua de mel, Freya continuou a cursar o ensino superior, embora com um pequeno atraso devido ao aparecimento de nossos 2 filhos maravilhosos. Felizmente, eu estava ganhando uma renda decente, o que nos permitiu contratar uma babá que ajudou Freya a concluir os estudos. Graças à sua dedicação e trabalho árduo, ela se formou com sucesso e rapidamente conseguiu um emprego em uma conhecida empresa de contabilidade em Dallas. Quando nossos filhos cresceram e começaram a frequentar a escola, a babá continuou conosco. Freya fez grandes esforços e acabou conseguindo uma promoção. Suas excelentes habilidades atraíram a atenção de outro escritório de contabilidade. Como resultado, ela foi contratada em um hospital conceituado, onde hoje ocupa seu cargo. Ela foi promovida por vários anos até chegar ao cargo de chefe do departamento de contabilidade. 5 anos se passaram desde então e ela continua tendo sucesso em sua função, feliz e satisfeita. Como corretor imobiliário licenciado e especializado em imóveis comerciais, tenho a honra de trabalhar com 4 agências diferentes. Meu portfólio inclui uma coleção impressionante de imóveis não apenas em Dallas, mas também em Oklahoma City e Little Rock. Portanto, viajo frequentemente entre essas 3 cidades. Nossos filhos, Léo e Zara, trazem muita alegria para Freya e para mim, pois demonstram constantemente qualidades maravilhosas e nos fazem sentir orgulhosos. São Francisco. Enquanto isso, Ara continua a frequentar a escola em Dallas e espera se formar em maio e se casar em junho. Tenho uma esperança otimista de que Zara continue a trabalhar comigo após o casamento e contribua para o meu negócio. Dado que Zara possui muitas qualidades maravilhosas herdadas da sua mãe, ela possui um conjunto de competências que podem ser eficazmente implementadas no mercado, o que irá garantir o seu sucesso. Olhando para trás, há um ano, lembro-me de estar sentado em um Starbucks, por hábito, discar o número de Freya por volta das 16h30. Este ritual diário servia para saber a hora prevista de chegada à casa, bem como para discutir como jantaríamos à noite, iríamos a um restaurante, pediríamos um take-away ou cozinharíamos em casa. Como hoje era sexta-feira, o dia de hoje teve um significado especial. Todas as sextas-feiras à noite, Freya e eu temos a tradição de ir a um restaurante.
Estamos casados e felizes há 25 anos, e é incrível que nos dedos de uma mão você possa contar quantas vezes não saímos na sexta à noite. Mesmo que estivéssemos ocupados no trabalho, sempre procurávamos terminar e sair rapidamente. Trabalhar em casa não era uma ocorrência comum para nós, embora às vezes tivéssemos que voltar ao escritório nos finais de semana para realizar tarefas urgentes. No entanto, a noite de sexta-feira era sagrada e destinada apenas a nós. Quando cheguei ao Starbucks à noite, percebi que havia chegado um pouco mais cedo do que havia planejado com Freya, então decidi tomar uma xícara de café enquanto esperava. Havia um hospital do outro lado da rua, um lembrete constante da importância da saúde e do bem-estar. À minha esquerda erguia-se uma garagem de tamanho impressionante, que servia como um marco notável. O hospital estava ligado à garagem por uma passarela que se elevava sobre uma estrada movimentada. Havia 5 saídas da garagem e 2 faixas exclusivas destinadas a quem saía. Ignorando o ambiente ao redor, consegui perceber como um grande Chrysler 300 saiu da garagem e parou em um semáforo em frente a um Starbucks. Mas o que realmente me chamou a atenção foi que Freya estava no banco do passageiro. Pareceu-me estranho porque ela costuma me avisar sobre qualquer reunião fora do hospital. Em resposta, peguei o telefone e disquei o número do escritório de Freya, na esperança de falar com ela, mas fui informado que ela já havia saído. Tendo decidido contatá-la, decidi ligar diretamente para Freya. Depois de 3 ligações, ela pegou o telefone. Freya, onde você está? Eu perguntei com urgência. Ela respondeu, estou em meu escritório, sobrecarregada com um relatório importante que precisa ser concluído. Confuso com a resposta dela, continuei, mas pensei que você estava no Starbucks comemorando uma grande liquidação e planejando me levar para jantar em nosso restaurante favorito e depois passar a noite lá. Para minha decepção, ela respondeu, não posso fazer isso hoje, mas podemos remarcar a reunião para outro dia? Posso obter um adiamento? Você está no Starbucks em frente ao hospital agora? Pensei que você estivesse em Oklahoma City. Confirmei que realmente estou no Starbucks e não precisei ir hoje. Não pude deixar de me perguntar se ela sabia que eu anotei. Ofereci-me para lhe trazer uma xícara de seu café e salada favoritos para que ela pudesse se concentrar em seu relatório. Ela respondeu apressadamente com palavras que não entendi, mas depois mencionou que uma das meninas havia deixado para ela um sanduíche e um refrigerante. Freya me ofereceu um lanche no caminho para casa e garantiu que se juntaria a mim o mais rápido possível. Olhei no aplicativo Find Phone e percebi que o carro deles já havia parado no Hilton Hotel, um endereço conhecido que eu conhecia bem. Eu perguntei, você está em seu escritório agora? Ela confirmou e eu respondi, se não precisar da minha companhia, encontro você em casa. Posso terminar o trabalho mais rápido sozinho. Ela concordou e prometeu se encontrar mais tarde, depois desligou. Quando me lembrei da nossa vida juntos, pareceu-me um conto de fadas. Dinheiro nunca foi um problema para nós. Nós dois dirigimos carros de luxo graças ao meu apoio financeiro. Nossa residência era uma grande casa em estilo rancho localizada em 5 hectares de terreno, com um quintal cuidadosamente cuidado e cuidado por profissionais. A casa que chamávamos de nossa era tão bem cuidada e pitoresca que mais parecia um lindo parque do que apenas uma residência. Nossa conexão foi além do âmbito do trabalho cotidiano. Éramos inseparáveis em nosso tempo livre. Era óbvio para qualquer um que nos observava que nos amávamos profundamente e éramos completamente dedicados um ao outro. Freya, em particular, sempre reservou todas as danças exclusivamente para mim, não permitindo que nenhum homem segurasse sua mão, mesmo que eu lhe garantisse que isso era permitido. Ela estava simplesmente expressando sua relutância, afirmando que não queria o toque de outro homem. Sua lealdade e devoção eram inabaláveis, e nunca tive o menor sinal de ciúme. A ideia de que poderia ser infiel nunca passou pela minha cabeça, pois nossa vida íntima era incrivelmente intensa e satisfatória. Eu era extremamente leal e dedicado a uma mulher, e Freya estava bem ciente da minha firme posição contra a infidelidade.
Apesar de sentir pena dela, acreditei que ela estava contente e feliz. Eu não sabia que se Freya não estivesse satisfeita com nosso relacionamento, ela buscaria satisfação em outro lugar. Quando percebi isso, fui tomado por uma forte devastação emocional. Parecia que todo o meu mundo desabou sob meus pés. Pessoas preocupadas vieram até mim, perguntando se eu estava bem. No final, reuni forças para me levantar e ir para casa. Quando Freya voltou, encontrei-me sentado sozinho no escuro. Curiosa, ela perguntou por que decidi ficar num quarto escuro. Tive um dia incrivelmente difícil e estou muito chateado. Ok, o que você gostaria de saber a seguir? Embora nunca tenhamos brigado, eu tinha certeza de que minha reação era justificada. Quando você ligou mais cedo, você estava falando sobre seu entusiasmo em fazer um negócio importante, então o que causou uma mudança tão repentina em seu humor? Bem, recentemente recebi notícias extremamente desagradáveis. O que poderia ser tão terrível? Se você não sabe, não há necessidade de perguntar. Levantei-me e servi-me de um generoso copo de conhaque, depois do qual me retirei para o escritório para me sentar. Decidi não jantar, pois o conhaque rapidamente afetou meus sentidos. Depois de passar cerca de meia hora no escritório, decidi ir para o quarto de hóspedes descansar um pouco. Mas o sono não veio e eu me revirei a noite toda. Pensar na traição que meu cônjuge cometeu em relação ao nosso casamento não me deu paz. As dúvidas me atormentavam. É a primeira vez que ela está me traindo? Há quanto tempo não noto suas ações? Uma coisa era certa, eu não queria sofrer a humilhação de ser feito de bobo. No final, acordei depois de uma noite agitada sem dormir. Depois de tomar banho, fui até a cozinha em busca do café tão necessário. Para minha surpresa, Freya já estava sentada à mesa e me cumprimentou primeiro. Bom dia. Como você dormiu no quarto de hóspedes? Dormi terrivelmente ontem à noite. Mal consegui dormir uma hora se você estiver interessado. Você pode me dizer o que está te incomodando tanto? Olhei para ela, completamente surpreso com uma pergunta tão sem sentido, e finalmente respondi. Freya, gostaria de discutir algo específico comigo? O que você quer dizer? Você está chateado porque tive que trabalhar na sexta à noite e não pudemos jantar? Quando o trabalho se tornou mais importante que a família. Costumávamos priorizar passar as noites de sexta-feira juntos e ir a algum lugar, e agora parece que o trabalho se tornou mais prazeroso do que o tempo que passamos comigo, e isso dói. Eu perguntei, quem é ele? Sua expressão ficou confusa e ficou claro que ela não pretendia dar uma resposta. Relutantemente, ela se levantou e começou a fazer café fresco, claramente tentando fugir da resposta. Mas eu vi você. Até liguei para o seu escritório, mas me disseram que você já tinha saído. Eu sabia que você tinha ido ao Hilton. Como você pôde nos trair daquele jeito? Me trair? Trair nossa família? Eu acreditava que significávamos mais um para o outro do que apenas um caso ilícito. Desculpe. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Estou lutando com isso há mais de um ano. Como resultado, sucumbi à fraqueza, o que me levou a um estado de completa confusão. David Alexander, este é meu chefe. Eu não queria machucar você. Tomamos todas as medidas para que você nunca descubra nosso descuido e lamento profundamente. É importante notar que minha posição sobre a infidelidade sempre foi muito clara. Infelizmente, nosso casamento chegou ao fim. A dor que estou sentindo é incomparável porque fui traído não só pela minha pessoa mais próxima, mas também pela minha pessoa amada e querida, meu cônjuge. Sempre compartilhamos tudo sobre nossas vidas e eu não poderia nem imaginar que um acontecimento tão impensável pudesse acontecer para nós. Não tenho certeza se posso continuar a viver. Se não fosse por nossos filhos, sei em que direção estaria me inclinando. Freya viu minha grande dor e foi às lágrimas. Apesar de sua simpatia, não procurei pena dela.
Por fim, ela recobrou o juízo e perguntou se havia algo que pudesse fazer para salvar nosso casamento. Para falar a verdade, a resposta é não. Mas no meu estado atual, não sou capaz de pensar com clareza e tomar uma decisão final. Mas talvez você possa tomar algumas medidas em relação à autoestima. Primeiro, é preciso acabar imediatamente com a traição. Você deve considerar abrir um processo de assédio contra seu amante se achar que ele usou você em proveito próprio. É importante fazer a coisa certa, mesmo que isso possa levar vocês dois a perder o emprego. Depois disso, é aconselhável pedir demissão do emprego atual e iniciar uma ação judicial contra o para você. Como CPA, encontrar outro bom emprego não deve ser um problema. Depois de pensar um pouco sobre isso, ela expressou dúvidas se concordaria com tudo isso. Levantei-me, indicando minha intenção de sair da cozinha. Onde você está indo? O que é? Ela perguntou. Estou indo embora. Informarei você sobre minha localização mais tarde. Amanhã consultarei um advogado e tentarei resolver a situação da forma mais tranquila possível dadas as circunstâncias. Tenha certeza de que você e seu parceiro enfrentarão as consequências desta situação. Posso garantir isso. Não serei ingênuo. Mais tarde hoje pretendo informar as crianças sobre a infidelidade da mãe. Mas vamos pensar no bem-estar dos nossos filhos. Afinal, eles são parte integrante da nossa família, não é mesmo? É sim. Mas não quero que eles sofram com tudo isso. Talvez seja tarde demais para se preocupar com isso agora. Eles já são adultos e merecem saber a verdade. Sua preocupação parece estar relacionada à sua própria reputação. Dito isto, já arrumei 2 malas, arrumei minhas coisas de trabalho e coloquei-as no carro. Quando voltei para a cozinha, encontrei Freya ainda sentada à mesa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Freya, eu disse suavemente, por favor, faça tudo o que eu pedi. Se você quiser conversar, estou pronto para sentar e discutir nosso casamento. Assegurei-lhe que iria informá-la do meu paradeiro e saí sem mais delongas. Quando saí, o pensamento não me abandonou. Será que algum dia poderei entrar em minha casa novamente? Reservei um quarto por 2 semanas. Querendo manter Freya atualizada, enviei-lhe uma mensagem de texto indicando o local de residência. Comecei a duvidar de minhas ações, a refletir sobre por que fiz o que fiz. Mas, como se costuma dizer, velhos hábitos são ineradicáveis. O dia seguinte era domingo e me vi em meu quarto, imerso em reflexão e autopiedade. Ficou claro para mim que era preciso conversar com as crianças e escrevi às pressas uma mensagem na qual os instava a estarem presentes na discussão de notícias importantes, embora desagradáveis. Para minha alegria, os dois responderam rapidamente e me pediram para ligar para eles imediatamente. Depois de reunir coragem, contei-lhes a triste notícia de que a mãe deles havia traído nossa confiança e vinha tendo um caso amoroso constante nos últimos meses. Naturalmente, eles ficaram chocados e tentaram descobrir como consegui descobrir a verdade. A honestidade prevaleceu e compartilhei os detalhes com eles. Apesar de seus corações partidos, eles me garantiram seu apoio inabalável. Fui inundado com inúmeras perguntas, mas tive poucas soluções. Informei-os sobre minha mudança e acomodação temporária em um hotel localizado próximo ao nosso antigo local de residência. Infelizmente, no final, nos despedimos. Logo depois, Freya me abordou com uma pergunta sobre como eu poderia manipular nossos filhos contra ela. Neguei veementemente estas acusações, alegando que as suas próprias ações tinham prejudicado os nossos filhos, o que eles expressaram. Eu disse diretamente sobre minha intenção de contar a verdade sem envolver seus amigos e pais. Essa responsabilidade é exclusivamente dela, e espero que ela consiga inventar uma desculpa para minha partida. Porém, é importante que ela entenda que a verdade sempre é revelada no devido tempo. Assim que eu estava terminando minha conversa telefônica com ela, houve uma leve batida na porta da sala. Corri para abrir a porta e vi minha filha Zara parada na soleira com uma expressão preocupada no rosto.
Sem dizer uma palavra, ela me abraçou com força e lágrimas brotaram de nossos olhos. Foi um conforto saber que alguém entendeu minha dor e fiquei grato a ela por isso. Nós nos acomodamos na sala de estar e parecemos abrir nossas almas um para o outro por horas. Zara estava ansiosa para saber todos os mínimos detalhes, mas infelizmente não pude fornecer muitas informações. Mesmo assim, ela me apoiou teimosamente, garantindo-me que encontraríamos respostas juntos. No final, Zara tomou uma decisão. Ela anunciou sua intenção de visitar a mãe em busca de respostas que não conseguia encontrar. Era uma tarefa séria, mas confiei na opinião dela e sabia que ela tinha resistência suficiente para enfrentá-la. Algumas horas depois, chegou uma mensagem de Zara que exigia minha atenção. Ela insistiu que eu contatasse nossa mãe porque havia muito mais nessa história do que eu sabia. Com apreensão e curiosidade, disquei relutantemente o número de Freya. Zara estava visitando você e me pediu para entrar em contato com você e conversar. Garanti a ela que cumpriria essa promessa e aqui estou falando com você. Mas devo avisar que o que estou prestes a dizer será doloroso. Você tem certeza absoluta de que deseja ouvir isso? Sim, você disse a Zara que ela achava necessário que eu soubesse disso, então vamos continuar. E ela começou a falar sobre seus casos extraconjugais. No início não me atrevi a ouvir, mas com o tempo tornei-me um participante ativo nessa conversa. A história foi realmente dolorosa de ouvir. O homem que se revelou extremamente atraente é mais de 10 anos mais jovem que Freya e mais de 15 que eu. Eu estava determinado a responsabilizá-lo por colocar meu casamento em risco. Não há nada de surpreendente no fato de Freya ter mantido um relacionamento íntimo com ele, mas isso não poderia justificar o fato de ela ter sido infiel a mim, não uma vez, mas constantemente durante vários meses. Eu não poderia esquecer essa traição. Procurei meu advogado Sam, que também era meu amigo pessoal. Liguei para ele em seu local de residência e expliquei a situação, após o que ele me aconselhou a encontrá-lo em seu escritório no dia seguinte. Sam sempre foi profissional em seu trabalho, mesmo com amigos, e eu entendi que seus serviços não eram baratos. Compartilhei minha intenção de pedir o divórcio de Freya, entregar-lhe os documentos e dar-lhe um período de 90 dias para reflexão. Exigi com urgência uma ação imediata contra seu amante. Insisti em entrar com uma ação contra ele por assédio íntimo e também procurei iniciar um processo contra o hospital. Devem existir disposições morais nos hospitais, especialmente nos casos em que pessoas no poder exploram os seus subordinados. Eles devem reconhecer sua parcela de responsabilidade. Mesmo que o julgamento não tivesse progredido, ele ainda teria traído atenção indesejada. Em busca de uma solução, voltei-me para Sam e perguntei se havia uma maneira de informar discretamente a esposa do amante sobre o caso dele. Sam, como convém a um advogado engenhoso, considerou todas as opções possíveis. Liguei para o endereço de David Alexander e conversei com sua esposa, fingindo ser contadora do Hotel Hilton. Meu objetivo era saber mais sobre as diversas despesas com cartão de crédito incorridas nos últimos 3 meses e, além disso, explicar a existência de uma tarifa corporativa que poderia economizar uma quantia significativa de dinheiro para David no futuro. Em apenas 10 segundos, a esposa de David percebeu rapidamente a situação e, sem dúvida, também ficou furiosa. Cerca de 1 hora depois, Freya me ligou e perguntou por que eu já havia desonrado a família de David. Ela perguntou se eu estava no trabalho e se havia aceitado alguma de suas ofertas. Na verdade, agora estou no meu local de trabalho, mas meus pensamentos ainda estão ocupados com o seu ato. Devo informar que já me encontrei com Sam e pedi diretamente a ele que adiasse o início do processo de divórcio até que eu avaliasse suas intenções, e desejo sinceramente uma vida feliz. Sem esperar resposta, interrompi abruptamente a conversa, dominado por uma sensação de vazio. O último vislumbre de esperança de algum tipo de redenção desapareceu no ar. Freya não quis considerar nenhuma das minhas sugestões. Depois disso, entrei imediatamente em contato com Sam e o instruí a entregar os papéis do divórcio a Freya e acelerar o processo sem qualquer hesitação.
Vim ao banco dividir nossas contas, pois sempre tivemos uma conta comum, que recebia os salários de ambos. Nunca tentamos dividir nosso dinheiro em contas separadas antes. Dividi tudo igualmente, abrindo uma nova conta apenas em meu nome e obtendo novos cartões de crédito. Entrei em contato com meu local de trabalho para transferir minhas contas para outra corretora e tirei férias de 30 dias. Queria fugir e encontrar clareza e escolhi a Jamaica como destino. Sam agiu rapidamente e com incrível eficiência. No dia seguinte, Freya foi acusada de adultério e então compareceu ao tribunal. David Alexander, junto com o hospital, também compareceu ao tribunal. Embora eu não tivesse certeza se tinha um caso contra Alexander ou contra o hospital, encontrei consolo nessa situação. Parecia improvável que Freya resistisse ou contestasse o divórcio. Para manter atualizados aqueles que precisavam de informações, deixei claro que me ausentaria pelos próximos 30 dias, não tendo certeza da disponibilidade de e-mail e comunicação celular. Comprei roupas de praia e um par de tênis confiável antes de sair. Pareceu-me que estava fugindo, mas então me perguntei do que exatamente estava tentando escapar. Na Jamaica, num casamento instável, encontrei consolo nas alegrias da ilha. Aproveitando a oportunidade de levar um estilo de vida mais saudável, dediquei a manhã à corrida na praia, aumentando gradativamente minha resistência. No início, minhas corridas foram curtas, mas 2 semanas depois percorri triunfantemente 5 quilômetros. Milagrosamente, o excesso de peso desapareceu e me senti rejuvenescida. Mergulhando no abraço quente e ensolarado, desfrutei do meu recém-descoberto entusiasmo pela praia bronzeada. Interessado no mercado imobiliário local, encontrei propriedades surpreendentemente acessíveis, que contrastavam fortemente com os preços exorbitantes de Dallas. Pensar na aposentadoria em breve, aos 53 anos, parecia tentadoramente real. Apesar da separação das nossas contas, descobri-me dono de uma quantia significativa de dinheiro e sem quaisquer obrigações financeiras. A venda da casa da família também contribuirá para a reposição dos meus fundos. Após cuidadosa consideração, decidi usar parte do dinheiro como garantia para um charmoso bangalô de 2 quartos localizado à beira-mar. A localização conveniente, perto de lojas, restaurantes e bares, tornou uma escolha ideal. Essa mudança me permitiu me desligar do mundo, o que se tornou uma pausa necessária para uma pessoa acostumada a uma vida estressante. Mas entendi que mais cedo ou mais tarde teria que voltar a Dallas para concluir o julgamento, embora não esperasse um resultado positivo do processo. Eu precisava verificar o que estava acontecendo. Tive que fechar minhas contas bancárias e transferir dinheiro, e também queria ver meus filhos, principalmente porque faltavam apenas alguns dias para o casamento de Zara. Fiz a primeira ligação para Zara, que atendeu imediatamente. Pai, estou muito feliz em ouvir de você. Onde você esteve? O que é? Ela perguntou. Eu respondi. Tornei-me um vagabundo de praia e esta será minha nova profissão. Mas voltei para o seu casamento. Está tudo indo conforme o planejado? Zara me tranquilizou. Sim, é sábado daqui a uma semana e está tudo pronto. Não se preocupe. Mamãe tem me ajudado muito desde que largou o emprego. Mamãe tomou uma decisão. Pai, ela tomou essa decisão naquela terça-feira fatídica, logo depois que você a deixou, e aquele homem desprezível no hospital foi levado ao tribunal no dia seguinte. Se ao menos ela pudesse ter encontrado um advogado adequado na segunda-feira, ela o teria feito naquele momento. Eu me senti desconfortável. Por que ela não me avisou? Pai, onde você esteve esse tempo todo? Você tinha algum meio de comunicação, por exemplo, celular ou e-mail? Ela tentou inúmeras vezes entrar em contato com você para avisar que está pronta para tudo. Eu não sabia como reagir a essa notícia. A resposta simples é que não havia conexão de celular ou e-mail onde eu estava. Para ser sincero, acabei de ligar meu celular pela primeira vez. Acontece que recebi muitas mensagens e e-mails. Além disso,
Pai, há um mês minha mãe vai ao psicólogo 2 vezes por semana, tentando recuperar a aparência anterior. Na maior parte do tempo estou com ela, pois ela está em estado frágil e precisa muito do apoio de alguém. Entendo seu ponto de vista, mas nosso casamento já é coisa do passado. Não tenho certeza se posso confiar nela completamente de novo, especialmente considerando a incrível intimidade que ela compartilhou com seu amante. Considerando que o melhor que posso oferecer me agrada, mas não a entusiasma, me pergunto por que ela decidiu voltar para mim. Mamãe te adora e acho que a questão da intimidade não vale mais a pena. Tentarei falar com sua mãe, talvez hoje, embora não possa garantir nada. Parece que nosso casamento não pode ser restaurado, mas tenha certeza que no seu casamento seremos um. Estou determinado a garantir que nada estrague o dia especial do meu filho. Depois do telefonema, passei pelo escritório de Sam para saber como andavam nossos processos judiciais. O processo de divórcio estava a todo vapor e em apenas 30 dias o juiz teve que anunciar oficialmente nosso divórcio. Mas os 2 processos judiciais restantes apresentaram um problema completamente distinto. Após sua demissão e divórcio iminente, a vida de David Alexander parecia absolutamente inestimável. Além disso, o hospital recusou-se a assumir qualquer responsabilidade. Sam informou que Frey entrou com ações judiciais contra ambos os lados, e na opinião dele, as chances de sucesso dela são muito maiores que as nossas. Aconselhei-o a desistir do nosso caso contra Alexander, mas aconselhei-o a não encerrar o caso contra o hospital, a fim de monitorizar as suas ações. A próxima audiência preliminar seria daqui a apenas 2 semanas. Depois de sair do escritório de Sam, fui para o meu local de trabalho. Informei o gerente do escritório sobre meus planos de aposentadoria e minha decisão de não retornar. Embora eu não fosse uma pessoa rica, a vida na Jamaica era acessível e eu poderia viver de forma barata por um período considerável de tempo. Além disso, ainda tivemos recursos provenientes da venda da casa. Eu precisava discutir isso com Freya, pois ela ainda morava na casa. Assim, algumas semanas depois, fui até minha casa pela primeira vez. A última vez que estive aqui, não tinha certeza se voltaria. Quando estacionei o carro, Frey abriu a porta da frente e me cumprimentou. Olá, Roy. Você está incrível, bronzeado e também perdeu peso. Sim, as últimas 4 semanas foram uma verdadeira transformação para mim. Percebi que nenhuma das minhas roupas antigas me serve mais, o que é uma indicação clara das mudanças que aconteceram comigo. Quando nos reunimos na cozinha, Freya gentilmente preparou um café fresco, preparando o cenário para a importante conversa que estava por vir. Francamente, não sei por onde começar a falar do nosso próximo divórcio, que deverá ser finalizado em apenas 30 dias. Entre as inúmeras questões que temos de resolver, o lugar central é ocupado pela divisão de bens, incluindo a nossa querida casa. Quanto à nossa casa, devo admitir, não pensei muito no seu destino. Talvez devêssemos pensar em vendê-lo, embora a ideia de nos desfazer do lugar que tem sido nosso refúgio desde os primeiros dias de casamento me deixe triste. Alternativamente, você gostaria de comprar minha parte e ficar aqui? Não, eu não quero. A casa é espaçosa demais para um inquilino, repleta de muitas lembranças queridas, principalmente agradáveis. Por isso não posso ficar aqui, por isso foi necessário colocá-lo à venda. Você conhece alguma imobiliária confiável? Tenho certeza que encontrarei um corretor de imóveis, embora não possa acompanhar pessoalmente a venda de nossa querida casa, pois recentemente solicitei a aposentadoria. Depois do casamento de Zara, pretendo voltar para a Jamaica e me estabelecer lá. Este é um lugar onde eu realmente próspero sem ter uma conexão de celular ou acesso a e-mail. Viver em completo isolamento da realidade neste ambiente sereno me traz muita alegria. Graças à atividade física diária e a uma alimentação saudável, alcancei com sucesso meu objetivo. Fiquei fisicamente saudável e perdi o excesso de peso, o que me incomodou por muito tempo. Essas conquistas foram resultado do meu esforço constante. Agora estou interessado em saber sobre suas aspirações.
Quais são seus planos para o futuro? Quanto a mim, pessoalmente, não tenho planos concretos no momento. No momento, estou focado em aproveitar cada dia como ele é e em tentar superar o impacto devastador que tive em nosso casamento. Mas tenho certeza de que, no final, encontrarei consolo se encontrar um apartamento nas imediações da Zara e depois voltar ao trabalho. Embora não tenha pressa em voltar ao trabalho, entendo que os nossos fundos comuns acabarão mais cedo ou mais tarde. A este respeito, estou pensando em como você consegue sustentar a sua pensão. A vida na Jamaica é um modo de vida mais acessível, permitindo-me levar uma existência mais simples, desprovida de valores materiais desnecessários e itens de luxo a que estamos habituados aqui. É graças a um estilo de vida tão descomplicado que encontro satisfação. Poderei viver confortavelmente neste local sem recorrer à poupança e sem vender ações. Estarei financeiramente estável. Além disso, quando vendermos esta casa teremos 1 milhão que poderemos dividir entre nós. A propósito, você viu Zara? Embora eu não a tenha visto, tive uma longa conversa por telefone com ela esta manhã. Durante nossa conversa, fiz uma promessa a ela, que espero que você me ajude a cumprir. Garanti a Zara que iríamos ao seu casamento como casal. É muito importante para mim que nada estrague o dia especial da Zara. Aliás, sobre o casamento, você sabe quando Léo vai chegar? Ele deve chegar na próxima quarta-feira e eu estava planejando encontrá-lo no aeroporto de FW, mas se quiser, você pode assumir essa tarefa sozinho. Eu esperava que ele preferisse ficar aqui em casa. Eu adoraria acompanhá-lo ao aeroporto para conhecer o verão. Já se passou mais de um ano desde a última vez que o vimos, e seria melhor se o cumprimentássemos juntos. Significaria muito para mim. Considerando que esta é uma casa espaçosa, você também gostaria de ficar aqui? Seria maravilhoso reunir todos sob o mesmo teto novamente, especialmente porque realizaremos uma recepção aqui após o casamento. Uma grande mesa será montada na segunda-feira, e os fornecedores prepararão todos os pratos e bebidas. E foi assim que tudo se desenrolou. Freya e eu conseguimos restabelecer as relações como antes do incidente. Poderíamos conversar sem qualquer raiva. Havia um senso de racionalidade em nosso relacionamento. Trabalhando juntos incansavelmente, coordenamos diligentemente o casamento de Zara, e a ajuda de Léo foi uma verdadeira bênção para nós. Na véspera do casamento, Zara decidiu ficar em nossa casa, onde sentimos intensamente a tensão oculta. Mas a oportunidade de reunir toda a família pela última vez foi de grande importância para todos nós. Compreendemos que nosso querido lar logo seria perdido e que perderíamos a oportunidade de passar algum tempo juntos. O casamento de Zara correu perfeitamente e seu brilho me fez sentir como se estivesse me despedindo de minha própria filha. Eu sabia que o marido dela era muito procurado, mas no meu coração, eu esperava silenciosamente que ele entendesse o que é uma pedra preciosa Zara. O perfume de flores frescas estava no ar e o champanhe fluiu em um fluxo interminável durante toda a noite. Tivemos a sorte de convidar uma das melhores bandas de Dallas, e a pista de dança continuou animada até a manhã de domingo. Frei e eu praticamente não saímos da pista de dança, nos movendo em sincronia quase a noite toda. Garanti a Zara que seríamos um casal incrível e acho que não decepcionamos ninguém. Frei estava absolutamente incrível e eu, como no passado, senti uma atração natural por ela. A combinação do álcool e das emoções que me dominaram me deixou um pouco embriagado e inseguro. Amanhã de manhã, posso me arrepender da minha ação. As palavras de Freya me pegaram de surpresa quando ela falou de repente. Você sabe, Roy, se formos para a cama juntos hoje, não será apenas um sonho. Confuso com sua oferta inesperada, perguntei, o que há de errado, Freya? Ela me implorou, pelo menos uma vez, pelos bons e velhos tempos, por favor. Infelizmente, tive que recusar. Freya, sinto muito, mas não posso fazer isso. Eu sei que você tem outra pessoa. A descrença me dominou. Deixei Freya aos prantos,
arrumei minha mala apressadamente e dirigi até o Holiday Inn. Na manhã seguinte, acordei com o toque de um celular. Do outro lado estava meu filho. Pai, o que você disse para a mãe ontem? Ela chorou a noite toda. Com o coração pesado, me encontrei em uma posição estranha, mas precisava ser honesto com meu filho. Filho, é difícil para mim dizer, mas sua mãe ainda mantém um relacionamento íntimo com outra pessoa. Agora me sinto infeliz. Eu sei que você está voltando hoje. Estarei aí em 2 horas para levá-lo ao aeroporto. Mas não quero que sua mãe nos acompanhe. Eu não quero vê-la. Depois de ficar aqui por mais 3 dias, finalmente voltei para a Jamaica. Sam recebeu uma oferta do hospital para resolver a questão fora dos tribunais. O valor da oferta era de $500.000, mas conseguimos 3/4 depois dos impostos e dos honorários de Sam. Assim, sobrou $500.000, o que seria muito lucrativo. Despedi-me de todos, exceto Freya, e embarquei no avião, pronto para o próximo capítulo da minha vida. Tudo na minha vida estava bem. Aproveitei para reformar meu aconchegante bangalô, e ainda consegui comprar um Jeep usado. Meus hábitos de correr na praia e tomar sol permaneceram inalterados. De vez em quando, recebia uma agradável surpresa na forma de uma carta ou cartão postal de um dos meus filhos. Mas um dia recebi uma carta de Sam que realmente chamou minha atenção. Sam me deu as últimas notícias, inclusive que meu divórcio foi concluído com sucesso e eu encontrei a tão esperada liberdade. Além disso, os processos judiciais de Freya com o hospital foram coroados de sucesso, resultando num acordo notável no valor de $5 milhões. Alexander, sobrecarregado com uma dívida inacessível de $1 milhão, não teve escolha senão declarar falência. Parabéns a Freya por garantir um futuro financeiro estável. Sam mencionou que a casa foi vendida e a maior parte dos móveis foi enviada para o armazém. Porém, não havia informações sobre a situação atual de Freya e seu bem-estar, o que realmente não me incomodava. Mesmo que ela tivesse me machucado no passado, eu sabia que ela não teria uma segunda chance. Zara me dava a notícia uma vez por mês, mas sua única mensagem era que mamãe estava bem e que eu não deveria me preocupar. Eu estava preocupado que Zara pudesse ter desistido de mim. Quanto ao Léo, ele não era muito consistente na comunicação, mas não me preocupei, pois ele levava uma vida social ativa. Depois de alguns meses felizes, um senso de humanidade voltou para mim e eu novamente ardeu de desejo de estar novamente na presença de uma mulher cativante. Convenientemente, muito perto havia áreas comerciais movimentadas da ilha, onde estavam localizados vários resorts conhecidos, atraindo uma variedade de mulheres de meia idade para diversos fins. Nesses resorts, danças incendiárias eram realizadas 3 ou 4 vezes por semana, o que me proporcionava amplas oportunidades de comunicação com mulheres atraentes. Via de regra, essas reuniões eram precedidas por uma noite de danças incendiárias e degustações de um bom vinho, e foi durante uma dessas reuniões que conheci Dolly, uma mulher pequena. Eram 5 mulheres pequenas com cabelos castanhos e olhos azuis profundos. Entre eles estava Dolly, uma corretora de investimentos que buscava uma pausa no estresse constante do mercado de ações e nas pressões diárias associadas à gestão das finanças das pessoas. Tentando relaxar, mergulhamos em uma noite repleta de dança e muito vinho. A música continuou a tocar quando Dolly, querendo respirar ar fresco, me convidou para sair com ela. Quando caminhávamos lentamente pela praia, ela de repente se virou para mim e me beijou suavemente nos lábios. Seguiu-se uma conversa e logo descobri que ela estava morando no resort há um mês. Aproveitando a oportunidade, ofereci-me para lhe mostrar as maravilhas da ilha. Naturalmente, nosso conhecimento terminou com uma visita ao meu bangalô, onde nossa ligação se tornou ainda mais profunda. Dolly foi muito franca no que diz respeito à sua experiência íntima e admitiu abertamente que teve muitos parceiros em sua vida. Apesar de ter 38 anos, não se casou e não teve filhos, pois ainda não conheceu o casal perfeito.
E embora ainda não tenha certeza se terá filhos, encontrar a pessoa certa e criar uma vida estável foi uma prioridade para ela. Durante todo o mês, Dolly morou exclusivamente comigo em meu bangalô, fazendo apenas viagens curtas ao resort para comprar roupas extras. A conexão que senti com Dolly foi diferente de tudo que já havia experimentado antes. Embora nunca tenhamos confessado abertamente os nossos sentimentos, havia uma ligação tácita entre nós que transmitia as nossas emoções sem confirmação verbal. Quando suas férias de 30 dias estavam chegando ao fim, nenhum de nós queria escurecer a atmosfera falando sobre a separação inevitável. Na véspera da partida de Dolly, levamos as coisas dela para o quarto dela no resort. À noite, como costuma acontecer antes da saída de um grande número de pessoas, foram organizados bailes. Sendo dançarinos ávidos, naturalmente participamos deste evento. Quando a música começou e nossos corpos estavam cobertos de suor, meu olhar de repente caiu sobre minha ex-mulher sentada do outro lado da sala. Na cabine, eles faziam várias coisas, qualquer coisa, só não se escondiam. Dolly rapidamente percebeu algo errado e me perguntou sobre isso. Eu apenas disse a ela que notei meu ex do outro lado do corredor, que estava envolvido em um comportamento inadequado com ela, como descobri, namorado há muito tempo. Sentindo necessidade de resolver a situação, confiei em Dolly e fomos juntos ao estande deles. Freya, parece que minhas suspeitas estavam corretas e você não parou de namorar esse homem, eu disse. Freya empurrou David assustada e ajeitou o vestido apressadamente. O que te traz aqui? O que é? Ela perguntou. Eu moro aqui. Esqueceste-te. Você me garantiu que seu caso acabou e que não queria mais conhecer esse homem. O que está acontecendo agora? Todas as suas palavras anteriores foram mentiras? David saiu do táxi e tentou me empurrar. Você não tem o direito de decidir com quem e o que sua ex-mulher faz. Sim, continuamos nosso relacionamento secretamente. Sim, eu tinha suspeitas, mas não gosto de ser enganado e mentir para mim. Meu bispo e minha ex-esposa são culpados disso. Antigamente estávamos profundamente apaixonados um pelo outro e nunca recorreríamos à mentira. Só posso responsabilizá-lo por mudar a mulher que uma vez adorei. Talvez eu devesse ter previsto este resultado, mas estava cego aos sinais. Num instante, ele me levantou facilmente com uma mão, e o que se seguiu permaneceu na minha memória. Eu desabei no chão. Seguranças rapidamente cercaram a mesa e Dolly estava contando como esse homem me atacou violentamente. Numerosas testemunhas confirmaram sua história. O serviço de resgate foi chamado e eu, que havia perdido a consciência, fui levado às pressas para o hospital. A manhã seguinte trouxe consigo um vago despertar. Assim que recobrei o juízo, a polícia interrogou-me sobre as acusações, com as quais concordei prontamente. Durante toda essa provação, Dolly esteve ao meu lado e me deu apoio inabalável. Dolly, os últimos 30 dias foram um acontecimento sem precedentes para mim, cheio de felicidade e lembranças queridas. Nunca experimentei tanta alegria e conexão profunda com outra pessoa antes. Devo admitir que me apaixonei profundamente por você. Eu imploro que você fique ao meu lado, deixando seu antigo emprego e sua vida. Posso não ter uma riqueza enorme, mas temos o suficiente para levar uma existência confortável e nunca mais trabalhar. Tenho fortes sentimentos por você, mas preciso de tempo para pensar na ideia de desistir de tudo. Uma parte de mim quer dizer sim, mas há algumas questões que preciso resolver antes de assumir tais compromissos. Você consegue entender minha situação? Não tenha pressa, querido. Você sabe onde me encontrar. Dolly se despediu de mim com um beijo e correu para seu voo. Parecia-me que o segundo amor da minha vida tinha acabado de me deixar. Fiquei no hospital por 2 dias, sabendo que Alexander havia sido libertado sob fiança e enfrentaria prisão. Com uma pequena mala nas mãos, voltei a Dallas para consultar um advogado. Sam ficou encantado em me ver, mas quando percebeu os hematomas em meu corpo, rapidamente entrou em choque. Roy,
O que o trouxe à civilização? Ele perguntou com óbvia preocupação em sua voz. Percebendo que precisava de aconselhamento jurídico, lembrei-lhe da pequena compensação que receberá do hospital. Sam assentiu, lembrando-se de que estava falando da soma de 3/4 de milhão. Ele ficou curioso e perguntou por que eu estava interessado em saber se minha ex-esposa Freya tinha direito à metade desse valor de acordo com a lei de propriedade comum. Expliquei que, apesar de, na altura do acordo, o nosso casamento ser tecnicamente inquebrável, não tinha certeza de que ela pudesse reclamar qualquer parte deste montante. Sam confirmou que, por lei, ela tem direito à metade, mas observou que seu próprio valor de pagamento é de impressionantes 5 milhões. Perplexo, ele perguntou por que ela precisava ficar com metade da minha quantia. Encolhendo os ombros, confessei que não sei se ela está interessada ou não no meu acordo. Peço que me pague metade do valor, pois inicialmente não fui contra ela ficar com o dinheiro para si. Acreditei que ela havia encerrado o relacionamento com o ex-chefe e concordado com todas as condições que apresentei. Infelizmente, descobri recentemente que ela continuou a sair com ele mesmo depois da nossa separação e antes do divórcio. Acontece que ela ainda está namorando ele. Agora insisto em receber minha parte. Informei Sam sobre o paradeiro dela e ele foi imediatamente à Jamaica para entregar pessoalmente os documentos necessários a Freya. Quando Sam voltou, ele me informou que ela já havia gasto uma parte significativa do dinheiro recebido no âmbito do acordo. Relutantemente, ela preencheu o cheque. Fiquei na companhia da Zara e do marido, conversando sobre minhas descobertas. Zara expressou suas suspeitas, embora sua mãe negasse categoricamente o fato de ter se encontrado com David. Perguntei se ela realmente procura aconselhamento ou se encontra com seu amante secreto. Eu tinha certeza de antemão. No dia seguinte, Sam voltou com boas notícias. Freya concordou relutantemente em dividir o dinheiro, deduzindo a parte dela da minha. Voltei para a Jamaica, mas quando cheguei ao meu bangalô encontrei Dolly sentada no terraço. Ela anunciou sua intenção de ficar, dizendo, se você me tolerar, ficarei aqui. Você concorda em se casar comigo apesar de eu já ser um homem velho? Sem qualquer hesitação, ela respondeu afirmativamente. E então Dolly e eu, rodeados por vários de seus amigos mais próximos, nos casamos. Nossa vida juntos foi repleta de felicidade e satisfação. Infelizmente, Freya, que gastou uma parte significativa do dinheiro recebido no contrato, foi forçada a voltar ao trabalho e não conseguiu encontrar um relacionamento de longo prazo. Quanto a David Alexander, ele cumpriu 1 ano de prisão e, após sua libertação, um futuro sombrio o aguardava com o estigma de criminoso, falido e divorciado. E 1 ano depois, Zara me contou que sua mãe luta contra o alcoolismo e se comporta de maneira inadequada. Ou seja, quando Freya fica bêbada, ela se veste de maneira muito provocante e tenta conhecer rapazes. Aparentemente, minha esposa tem problemas não só de alcoolismo, mas também de cabeça. Aparentemente, ela não consegue entender que já está velha e nenhum jovem vai querer um relacionamento com ela. Minha esposa e eu moramos juntos por um total de 5 anos, dos quais 4 anos foram dedicados ao nosso casamento. A nossa relação não se limita a isso, abrange vários anos anteriores à celebração da união matrimonial. Como resultado da nossa união, temos um filho maravilhoso de 4 anos. Durante todo esse tempo, fui o principal ganha-pão da nossa família, enquanto minha esposa tomou a decisão de ser uma mãe dedicada e dona de casa, decidindo não voltar ao trabalho. Mas no último ano e meio discordamos muitas vezes, entrando mensalmente em divergências. Quero ressaltar que participo ativamente na criação de nossa filha, além de limpar e cozinhar. Estou totalmente dedicado a ambos. A primeira menção ao divórcio surgiu durante uma briga quando minha irmã pediu para ficar temporariamente conosco, por conta de suas próprias dificuldades no relacionamento, o que é bastante irônico. Concordei com o pedido dela, mas infelizmente minha esposa não respondeu positivamente.
Em resposta, contei sobre um caso anterior em que a amiga dela morou conosco por 5 semanas, apresentando participação mínima nas tarefas domésticas. Isso contrastava fortemente com o entusiasmo de minha irmã e seu vínculo estreito com nossa filha, e presumi que minha esposa sentia o mesmo. Porém, para minha surpresa, ela ficou conosco uma semana inteira, ajudando ativamente nas tarefas domésticas, na cozinha, na limpeza e até no cuidado da filha. Conforme necessário, pareceu-me que nos perdoamos mutuamente e superamos com sucesso os nossos conflitos. As divergências que surgem, via de regra, estão relacionadas com ninharias e, surpreendentemente, cerca de 90% dessas divergências não vêm de mim. Sugeri-lhe repetidamente a ideia de consultar um terapeuta, mas ela sempre a rejeitou, insistindo que tais intervenções são desnecessárias para o nosso relacionamento. No entanto, a noite passada marcou uma mudança significativa na nossa dinâmica. Começando a brigar, ela me acusou de passar muito tempo no trabalho, expressou um sentimento de negligência e questionou minhas habilidades como pai. Sua explosão atingiu o clímax quando ela anunciou seu desejo de se divorciar. Naquele momento crítico, reuni todas as minhas forças para enfrentar a situação cara a cara. Expliquei que minha agenda de trabalho lotada é em grande parte consequência do fato de ela gastar nosso dinheiro comum de maneira teimosa e desperdiçada. Quanto ao essencial, quero esclarecer que durante a briga chamei erroneamente o dinheiro de exclusivamente meu. Porém, é importante ressaltar que anteriormente concordamos em destinar recursos para o pagamento de contas gerais, despesas futuras, futuro de nossa filha e gastos gratuitos. Apesar de minhas tentativas sinceras, minha esposa não procurou emprego ou educação para aliviar nossos encargos financeiros. Como resultado, assumi a responsabilidade de sustentar nossa família. Sempre considerei minha prioridade estar perto de nossa filha, garantindo minha presença em todos os momentos significativos, eventos importantes, visitas ao médico e tudo que ela possa precisar. Infelizmente, minha esposa não quer procurar ajuda ou apoio de psicoterapeutas ou consultores. Isso me levou ao ponto de não querer mais ficar nesta situação. Informei-a do meu desejo de pedir a um advogado que lhe enviasse os papéis do divórcio assim que estivessem prontos. Depois de recolher as coisas da minha filha, resolvi ir embora, levando-a para a irmã. 2 dias se passaram e ela não para de ligar e escrever, expressando seu profundo pesar. Ela admite que suas palavras ofensivas não foram sinceras e agora está pronta para considerar cancelar nossos planos e entrar em contato com um terapeuta. Ela enfatiza que precisa desesperadamente de mim, quer que nossa conexão seja restaurada e muito mais. Apesar dos fortes sentimentos por ela e do reconhecimento dela como uma boa mãe, estou numa encruzilhada. Cheguei a um ponto de ruptura e não sei o que fazer a seguir. Fui muito influenciado pelo comportamento dela, que era muito parecido com a atitude em relação à nossa casa como um hotel onde a limpeza não é observada. É importante notar que em nossa família existe uma regra de nunca mencionar a palavra divórcio. Estou tentando entender suas verdadeiras intenções. A infelicidade dela é sincera ou ela está deliberadamente buscando uma reação minha? Eu realmente não tenho certeza dos motivos dela. Não recorro à raiva, aos gritos ou à violência. Estou confuso com o que ela sofre comigo. Durante a nossa disputa, a palavra divórcio foi ouvida pela primeira vez. Basicamente, eu disse que se o divórcio é o que ela acha que lhe trará felicidade, então talvez essa seja a única solução possível. Como resultado, decidi arrumar minhas coisas e ir morar com minha filha. Ela pode estar reprimindo diversas emoções, que agora resultam em explosões inesperadas dirigidas a mim. Existem vários fatores que podem contribuir para esta situação. Algumas pessoas, especialmente as teimosas, podem resistir à ideia de consultar um terapeuta. Além disso, muitas pessoas que sofrem de depressão podem nem perceber isso, e por isso podem se sentir perdidas e confusas. Vale a pena falar sobre como o trabalho de uma mãe pode ser emocionalmente desgastante e transformador de personalidade, o que pode ser uma das principais fontes de suas dificuldades.
pode valer a pena considerar iniciar uma jornada terapêutica juntos. Em determinadas circunstâncias, o divórcio pode ser considerado necessário, embora não deva ser uma solução imediata para o problema. É importante transmitir a ela as consequências negativas de falar constantemente sobre o divórcio sem um bom motivo. Provavelmente, é necessário abandonar as opiniões extremadas que promovem o divórcio e reconhecer que cada situação é individual. Talvez nosso relacionamento seja restaurado e, se não, com o tempo chegarei a esse entendimento. Parece que ela está a desperdiçar ou a gerir mal os nossos fundos comuns. Talvez seja melhor usar o nosso dinheiro em vez do seu dinheiro. Tal distinção pode contribuir inadvertidamente para sua reação negativa. O casamento envolve inerentemente a partilha de recursos e não a propriedade individual. Se ela trabalhasse, uma parte significativa de sua renda poderia ser usada para pagar serviços de cuidados infantis. A escolha das palavras pode sugerir sutilmente que ela não tem o privilégio de gastar dinheiro livremente. Quanto ao seu desejo, não parece pertencer realmente a ela. Além disso, existe a possibilidade de eu involuntariamente causar-lhe sofrimento através de certas ações. É por isso que a terapia pode ser útil porque permite fazer progressos construtivos. Mesmo que o resultado final seja o divórcio, leva tempo para que mudanças positivas se tornem aparentes. Numa situação semelhante, decidi levar minha filha comigo. Além disso, apoiei e incentivei ativamente a minha esposa a participar em diversas atividades, tais como procura de emprego, passatempos, fazer novos amigos e encontrar novas oportunidades. Eu constantemente recomendava que ela procurasse ajuda profissional, mas infelizmente ela invariavelmente rejeitava todas as minhas sugestões, respondendo com um firme não. Afirmo que a raiz dos problemas não está nela, mas no bem-estar da minha filha. Esforço-me de todo o coração para criar um ambiente harmonioso para ela, o que implica a ausência de conflitos com minha esposa na presença dela. Lembrando-me de minha difícil criação, marcada pelas constantes brigas de meus pais, pela saída de minha mãe e pela insatisfação de meu pai dirigida a mim, estou determinado a proteger minha filha de tais experiências. Embora as razões da minha dúvida permaneçam obscuras, o meu desejo pela felicidade da minha filha permanece inabalável. Naquela noite tive que tomar uma decisão difícil em relação às intenções de minha esposa. O bem-estar das nossas filhas estava em jogo e eu não podia arriscar expô-las a possíveis choques. É importante compreender que a procura de ajuda não pode ser forçada ou comparada com as ações de outra pessoa. A verdadeira motivação deve vir de dentro, pois a simples pressão sobre uma pessoa leva à submissão sem transformação genuína. Também reconheço meu papel na situação atual e estou determinado a transmitir às minhas filhas que tal comportamento é inaceitável. Estou determinado a quebrar o círculo vicioso de relacionamentos prejudiciais que testemunhei quando criança. Desde muito jovem estava determinado a não imitar o comportamento que observava do meu pai. Levei algum tempo para pensar sobre a situação. Tornou-se óbvio que eu precisava enfatizar a gravidade da situação para minha esposa. Tivemos uma conversa aberta e honesta na qual eu disse que não aguentava mais esta situação. O ciclo interminável de brigas e o perigo iminente do divórcio tinham que acabar, e ela reconheceu e aceitou esta condição. Afirmei claramente que se tal ameaça for feita novamente, isso significará o fim do nosso relacionamento. Juntos decidimos iniciar a terapia, o que nos permitiu ter um novo olhar sobre a situação. Durante as sessões de terapia, discutimos abertamente nossas emoções e recebemos conselhos valiosos de profissionais, nos entendendo mais profundamente. Houve um claro progresso em nosso relacionamento, pois minha esposa começou a fazer mais esforços. Ela tomou a iniciativa de encontrar um emprego, fez novas amizades e até adotou um novo hobby. De modo geral, nossa trajetória foi caracterizada por crescimento e transformação, e eu estava otimista quanto ao que estava por vir. Mas a situação tomou um rumo diferente quando as divergências se transformaram em conflito sobre nossa filha e nossos planos para ela. Ela parecia ter esquecido nosso acordo anterior e não conseguia esconder que havia se comprometido com novos colegas.
Quando a discussão estava chegando ao fim, ela murmurou baixinho: "Eu sabia que casar com você era um erro." Fiquei atordoado, mas fiquei ainda mais surpreso com o quão irreconhecível ela parecia. Era como se ela tivesse se transformado em uma pessoa completamente diferente diante dos meus olhos. Eu não conseguia entender que tipo de mulher estava diante de mim e pedi que ela repetisse o que havia dito. Em resposta, ela lamentou ter dissolvido nosso casamento há muito tempo. Sem dizer uma palavra, me virei e saí, trazendo sozinha nossa filha para o evento planejado. Depois disso, tomei a iniciativa de iniciar o registro legal do divórcio. Ambos concordamos que mantemos o estado civil durante o momento da separação, mas nos abstemos de qualquer relacionamento romântico um com o outro. Além disso, decidimos dividir nossas finanças. O regime de pagamento existente permanecerá inalterado, o que me permitirá manter a cobertura de seguro no meu local de trabalho. Além disso, o acordo exigia sessões regulares de terapia, tanto individuais quanto para o casal. Como parte deste acordo, passarei a morar com minha irmã e dividiremos a guarda de nossa filha, distribuindo 70% para mim e 30% para ela. Num dia previamente combinado, quando precisei que minha esposa assumisse a responsabilidade por nossa filha, de acordo com o acordo previamente firmado, cheguei em casa pela manhã. Ao notar um carro desconhecido estacionado na entrada, não pude deixar de perguntar se minha esposa havia convidado um amigo ou um novo conhecido. Suprimindo minha surpresa, ganhei educação e apertei a campainha, sentindo uma estranha sensação de estranheza por fazer isso em minha própria casa. Para minha surpresa, um jovem sem camisa, de 20 e poucos anos, abriu a porta e começou a me perguntar sobre minha identidade e objetivos. Nervoso, perguntei onde estava minha esposa. Ele imediatamente ligou para ela e, quando ela apareceu na esquina, a curiosidade inicial foi rapidamente substituída pelo choque. Esse processo começou com horror e depois se transformou em tristeza. Como resultado, ficou claro que após o término do período de 3 meses de separação judicial, tomarei as medidas necessárias para apresentar um pedido de dissolução do nosso casamento. Apesar do caos, ainda penso no bem-estar e na segurança de nossa filha. Embora ela possa não compreender completamente todas as sutilezas da situação, ela sabe muito bem que seus pais estão infelizes juntos. Eu me esforço para proporcionar-lhe estabilidade e felicidade. Encontrei-me numa situação em que prometi a mim mesmo que nunca me encontraria, e que jurei que nunca mais repetiria. Mas parece que as circunstâncias me orientaram nessa direção. Involuntariamente segui os passos dos meus pais. O conceito de um relacionamento próspero parece inatingível para mim agora, mas meu único objetivo é demonstrar grande amor por minha filha e me esforçar para me tornar a melhor mãe que posso ser. Muitas vezes não tenho certeza se realmente a entendo, porque só estou familiarizado com os aspectos de sua personalidade que ela demonstra de boa vontade. Espero sinceramente estar guiando minha filha para uma vida plena. Em vez de aceitar verdadeiramente o casamento e valorizar o amor e os relacionamentos, minha esposa parece usá-los para seus próprios propósitos ocultos. A decisão de tirar minha filha desse ambiente tóxico foi muito importante. Infelizmente, tenho que estar preparado para o fato de que, no futuro, terei que conduzir litígios. Parece que neste momento o principal objetivo da minha esposa é exibir o seu novo parceiro para provocar a minha reação. É possível que minhas ações sejam submetidas a uma análise minuciosa com possíveis tentativas de encontrar evidências que possam enfraquecer minha posição. Podem ser pedidos de recuperação de pensão alimentícia, custódia dos filhos, pagamentos de pensão alimentícia e outras questões relacionadas. Proponho calcular 125% do número de pagamentos recomendados pelo Estado e fazer um orçamento para preparar. Já consultei o meu advogado e é óbvio que esta será uma disputa jurídica grave. Espero que muitos dos termos do divórcio repitam as condições estabelecidas na decisão sobre a separação dos cônjuges, com grande ênfase na venda da casa, na divisão de bens e no estabelecimento da ordem financeira. No final, espero que com o tempo a minha filha compreenda a validade da minha escolha.
Quero que ela entenda que não é necessário continuar um relacionamento doentio e que minha decisão de permanecer nessas circunstâncias não foi necessária. Durante a separação, ela me apresentou a outro homem, o que levantou suspeitas de sua possível ligação com ele, ou de que ela usou a separação como disfarce para um caso. Embora seja apenas um palpite, parece plausível. É importante notar que a legislação sobre divórcio em diferentes estados pode ser diferente, por isso é aconselhável familiarizar-se com os detalhes legais específicos da nossa jurisdição. Para dar preferência ao bem-estar e às necessidades de sua filha, ao invés de manter contato com sua ex-mulher, pode valer a pena bloquear o número dela e usar o aplicativo para paz. Além disso, é muito importante investir no autoaperfeiçoamento, e as aulas de levantamento de peso e ginástica podem melhorar significativamente a saúde física e mental. Uma abordagem abrangente para o autoaperfeiçoamento é uma tarefa que vale a pena, especialmente considerando a minha idade. Quando pedi para ligar para minha esposa, seu suposto amante ficou surpreso. Sua reação foi algo assim: eu não sabia que ela era casada. Após uma breve pausa, ele acrescentou: sinto muito, irmão. Acontece que ele não estava ciente da situação. Atualmente estou hospedado com minha irmã. Aparentemente, minha esposa pode estar passando por dificuldades emocionais inerentes às mulheres que se sentem insatisfeitas em um relacionamento. Aparentemente, ela se sentiu privada de atenção, o que pode ter levado a gastos excessivos e a casos de uma noite. É provável que ela procurasse atenção e companhia de outros homens que lhe pareciam mais atraentes. Dadas as suas conversas constantes sobre o divórcio e os sentimentos de arrependimento em relação ao casamento, é possível que ela acredite que merece um parceiro mais adequado. Porém, acredito que após o divórcio, ela poderá perceber as reais consequências de suas ações no trato com diversos homens. Apesar de ser o responsável pela criação da minha única filha, eu era o principal ganha-pão, o que aparentemente lhe deu a oportunidade de demonstrar infidelidade. Como se costuma dizer, uma mente ociosa pode causar problemas. Talvez as coisas pudessem ter sido diferentes se tivéssemos decidido nos separar antes. O lado positivo é que o emprego dela poderia me libertar da obrigação de pagar pensão alimentícia ou pensão alimentícia. Um mês depois nos divorciamos. A maior parte do tempo minha filha passava comigo morando com minha irmã comigo. Decidimos vender a casa e dividir o dinheiro. Também tive que pagar pensão alimentícia à minha ex-mulher. Minha ex-mulher não se arrependeu nem um pouco do nosso rompimento, o que me chateou muito. Houve momentos em que ela deveria buscar nossa filha, mas ela não veio. Ela só esqueceu de pegar o bebê porque estava se divertindo com outro namorado. Fiquei chocado com o comportamento dela e com essa atitude em relação à nossa filha. Tentei não levar minha filha para minha ex-mulher se ela não se lembrasse dela. A situação chegou a tal ponto que um dia minha ex-mulher não veio buscar a filha. O dia em que ela deveria buscá-la, nem no próximo, nem uma semana depois, nem um mês depois. 5 meses se passaram desde aquele dia e ela não apareceu. Um mês depois do desaparecimento dela, fui à polícia e escrevi um depoimento sobre o desaparecimento da mãe da minha filha, mas ainda não a encontraram. Talvez ela tenha ido para o exterior ou algo tenha acontecido, mas a ausência dela só me agrada. Minha filha e eu vivemos tranquilamente. Tento dar a ela tudo e ainda mais. Espero que minha ex-mulher nunca mais